Isaías, profeta Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 7. Mateus 12. Mateus 12, capítulo 12, versículo de 15 a 32. E Isaías 42, versículo de 1 a 7. Então nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco, o que Deus tem para contribuir conosco nesse dia, né? O que o Senhor vai fazer, né? Mateus capítulo 12, iniciando do versículo 15, nós vamos caminhar até o 32. E depois nós vamos enxertar a palavra uma na outra no livro do profeta Isaías, Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 7. Chegamos todos? Então, enquanto os irmãos não chegam, eu vou rapidinho agradecer as livrarias, né? As livrarias que estão nos ajudando, apresentando nossos livros, comercializando nossos livros. Essa Fete Basta, que os irmãos já conhecem, né? E aqui tem uma fotografia no verso lá do morro, no monte do Pico do Urubu, lá. Um morro verdadeiramente alto ou um monte extremamente alto, como meus irmãos queiram. E também o livro 7 Passos, Caminhando com Deus para Ser Próspero, também estão nas livrarias, são 10 livrarias: Cultura, As Abessas, Shopping Wall, Editora Escotec, Buscapé, Companhia dos Livros, Livraria Santos, Amigos do Livro, Livraria Martins Fontes e Livraria Mundo da Leitura. Então, essas 10 livrarias estão vendendo, estão comercializando os livros da Igreja Suprema, a Palavra de Deus. E dizer também que o nosso site é www.igrejasuprema.com. E o nosso telefone é 11 23 82 39 83. Então, é fácil adquirir nossos livros. Bem em breve também nós estaremos anunciando a nossa conta da Igreja Suprema, para aqueles irmãos de longe que quiser contribuir, quiser nos ajudar na formação desta obra, né? Que obra não caminha só, né? Obra sem ajuda, ela não avança, tem que ser em conjunto. Por isso o Senhor escolheu 12, depois 70, e assim foi, e até hoje o mundo dele continua sendo ensinado, a palavra continua sendo ensinada. Então, Mateus 12, versículo 15. Mateus 12, versículo de 15 a 32, Isaías 42, versículo de 1 a 7. Então diz em Mateus 12, todos encontraram? Então vamos em frente. Então, no livro de Mateus diz, Jesus se retira. Jesus se retira, como muitas vezes nós devemos fazer. Às vezes, quando temos algum problema, é preciso que a gente se afaste um pouco do problema, para que a gente possa falar com Deus calmamente, para que ele traga a resposta para a gente. Então, provavelmente, por isso que ele se retirava, quando tudo começava a ficar diferente do que ele queria, diferente do espírito dele, então, provavelmente, ele se retirava para quê? Para que Deus trouxesse uma resposta, para que ele pudesse agir. E nem sempre em nossa vida nós nos retiramos para buscar, para esperar uma resposta de Deus. Muitos de nós, às vezes, esperamos uma resposta há anos e anos e anos e ela não vem, porque nós não fazemos isso, não nos escondemos em algum canto para orar ao Espírito do Senhor para que Ele derrame sobre nós a direção daquilo que precisamos fazer. Então, no versículo 15, diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Jesus fala duas coisas interessantes aqui. Ele fala que ele se afastou e muitos os seguiram. Ele não falou
todos. Ele falou que muitos seguiram a ele. Ali, provavelmente, para a gente ter uma noção do que nós vamos falar, suponhamos que ali tivesse 1000 pessoas ouvindo Jesus falar. E depois dele terminar a preleição dele, depois dele terminar a fala dele, de ensinar a palavra, muitos seguiram eles. Vamos separar, 500 não seguiram e 500 seguiram. Quando ele fala muito, todos ele curou, ele fala dos 500 que seguiu a ele. Ele não fala dos 1000, porque ele fala que tinha uma multidão, e depois que ele terminou, muitos o seguiram. Como ele fala, se afastou dali, muitos o seguiram, e a todos ele criou. Ele não fala inicialmente que todos me seguiram. Ele fala, muitos me seguiram. Significa que ele pregava para milhares de pessoas, e só uma parte delas seguiram ele. E quem seguiu ele? Aquele que creu. Aquele que acreditou. Parte desse povo é o povo que hoje está na igreja, porque eles continuam seguindo a ele. Jesus ensina para a gente que nem todos ouvem a palavra. Muitos até ouvem, mas não seguem. Muitos até ouvem, mas não acreditam. Então, quem não acredita não pode falar, eu estou seguindo a Jesus, porque ele não acredita. Quando pronunciamos a palavra seguir, falamos de fé. Segue aquele que tem fé. Independente de qualquer situação, a fé dele continua. A fé dele continua íntegra. A fé dele continua sólida ali. Por isso que ele fala, ele se retirou, muitos o seguiram. Então, não foram todos que o seguiram. E ele continua, porque ainda tem o versículo 16, ele fala, advertindo-lhes, porém, que o não, no 16, versículo 16, né? Então diz, advertindo-lhes, porém, que não expusessem em publicidade. Muitos de nós, às vezes falamos algo e fazemos questão de ficar falando, sem necessidade nenhuma. Quem crê em Deus pede uma vez, fala uma vez, e guarda, e espera e recebe. Mas tem uns que não. Você vê que Jesus não tinha essa preocupação dele se expor, publicidade, expor ele em publicidade. Ele fazia um milagre e sai dali e fala, você viu? Ele fez um milagre para fulano, fez um milagre para ciclano. Ele fala, não me expor. Porque quem é exposto corre risco. Jesus correu um risco igual nós corremos hoje. Quando nós queremos falar demais, ser demais, acabamos pagando por aquilo que falamos, por aquilo que falam da gente. Às vezes a gente não é nem aquilo que falam, mas falam, e isso vai atraindo o que contra você? Atrai inveja, atrai ódio, atrai uma série de coisas ruins. E também atrai enfermidades. A inveja traz enfermidade. Ou não? A inveja atrai enfermidade. E não só isso, atrai outros problemas também. Então Jesus se retira para todos aqueles que seguiram a ele tratou de curar ele, mas ele adverte, olha, para os outros, não me exponha, não precisa falar demais, basta crer. Tudo que ele fala no sentido da fé, da gente ter a fé verdadeira, aquela fé que não morre, a fé firme, que independente do que vem, a gente mantém a fé ali. Às vezes, com uma simples coisa, nós nos curvamos. Um simples problema, nós simplesmente nos destruímos. Porque quem se destrói somos nós mesmos, porque deixamos de acreditar, logo nos afastamos de Deus. Vamos ver no versículo 17? Ele diz, para se cumprir, quando ele fala, não me exponha à publicidade, ele continua e fala, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. O que o profeta Isaías diz, está no versículo 18, e diz, eis aqui o meu servo, eis aqui o meu filho Jesus, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz.
farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Se Deus te escolhe, ele repousa o espírito dele sobre sua vida. Quando Deus escolhe alguém, não escolhe à toa. Não adianta a gente pensar que Deus vai escolher a gente de qualquer jeito. Deus, quando escolhe alguém, algo ele tem com aquela pessoa, algo ele vai realizar na vida daquela pessoa, que ele fala, eu exporei o meu espírito sobre essa pessoa. E quando o Senhor expõe o espírito dele em alguém, aquela pessoa não pode mais continuar a mesma pessoa. Não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa. Para que nós venhamos a dizer que temos o Espírito de Deus na vida da gente, nós temos que mudar. Não importa como. Não importa o que a gente tenha que passar, mas a gente precisa mudar. É a mudança que faz a gente alcançar os milagres. É a mudança que faz a gente alcançar as coisas que nós buscamos nele. Porque o Senhor não se compraz com a dificuldade, com a miséria. Ele fala aqui, aquele em que eu me comprazo, Jesus. E se Jesus escolheu você, se Deus escolheu você, Deus também se compraz de você. Por isso que ele fala, eu derramarei o meu espírito sobre a vida dele. Eu derramarei o meu espírito e ele será engrandecido no meu nome, porque ele fala, o meu filho que escolhi, meu amado, que a minha alma se comprasse, farei repousar sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Aos gentios. Nós falamos de 1.000 pessoas, 500 foram curados, 500 ficaram para trás. São os gentios, por quê? Porque eles não acreditavam em Deus. Porque eles não tinham fé em Deus. Então ele fala, eu vou escolher você, vou derramar meu espírito sobre você, com qual propósito? Para você levar, para você conduzir a palavra dele, naquele que ainda não conhece, naquele que ouve a palavra e ainda não guarda, naquele que não busca, naquele que não crê. Então por isso que ele vem ratificando no versículo 18, o que ele faz com aqueles que é escolhido dele. Nós não estamos ouvindo a palavra aqui à toa. Nós estamos aqui porque por algum motivo o Senhor escolheu a gente. Porque tem pessoas até hoje que ele não escolheu, não chamou ainda, tanto que ele não conhece Deus ainda. Aqueles que estão se firmando são verdadeiramente escolhidos de Deus, não estão buscando a Deus à toa. É uma escolha específica de Deus. 19 diz: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Interessante. Ele fala do filho dele, fala que ele se compraz no filho dele, você. Fala que derramará o espírito dele sobre você, mas olha o que ele vem dizendo a seguir, da forma que ele diz, não contenderá, não estará envolvido em confusões, não estará envolvido em intrigas. É isso que ele fala, não contenderá, não brigará, não se envolverá em confusão. Quando você vê uma confusão, o que você tem que fazer? Escolhidos de Deus faz o quê? Se aparta. Mas ele diz mais, ele fala também, aqui ó, não gritará. Nós já estamos, de vez em quando, vemos muita gente gritando, achando que a gritaria vai fazer Deus descer sobre ele. Que a gritaria vai fazer com que Deus faça mais para ele do que faça para o outro. E quando você vai ver o cerne da vida daquela pessoa, a vida está péssima. Porque ele fala, o meu servo, o meu escolhido, eu derramei meu espírito sobre ele. Então ele não contenderá, não viverá em meio de confusão. Ele se apartará da confusão. Mas ele também não gritará para ser ouvido. Ele também não irá gritar. Seguramente o Senhor está dizendo que isso pode ser escândalo. E ele fala mais, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Eu posso falar para milhões de pessoas sem gritar.
mas eu posso sair daqui e dali e não falar mais nada. Jesus, quando fala no versículo 1, ele fala, ele se afastou dali. Ele se afastou dali e ele diz, todos aqueles que me seguiram, eu curei. Então, se você crê, se você entender que o Senhor derrama o Espírito dele sobre a sua vida, você logo vai entender que você não precisará gritar e que você não estará envolvido no meio de contendas ou de confusões, se apartará de todo tipo de confusão. E por que ele nos garante isso? Porque ele sabe que ele é o suficiente para nos dar a vitória, vencer aquilo sem gritar, sem escandalizar, sem fazer nada desse tipo que nós temos visto no mundo de hoje. Deus tem esperado muito daqueles que ele escolhe. Deus tem buscado muito aqueles que ele quer fazer o milagre. Deus tem operado, Deus tem buscado aquele que está guardando ele no coração para receber grandes promessas. Não é promessas pequenas, não. São grandes promessas. Mas é preciso que a gente haja de acordo com o que ele fala. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. O silêncio da palavra mora dentro de cada um. A palavra de Deus, ela pouco a pouco vai enraizando dentro de cada um. Por isso que ele fala, você vai falar e alguém uma hora vai ouvir e com você vai seguir com você. Em nome de Jesus. 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Até que faça vencedor o juízo. Ele fala, não esmagará a cana quebrada, ninguém matará. Esmagar significa a matar. Nem apagará a torcida que fumega, o fogo do Espírito Santo. Se o Senhor vem e diz que derrama o Espírito Santo em você, se você passa a obedecer, nada vai te atingir, nada vai te tocar e se manter ali. Quando se mantém, porque algo está faltando dentro da gente. Alguma coisa falta dentro da gente. Nós estamos sendo vacilantes na fé, né? Porque ele diz que nada irá acontecer, ninguém o vencerá, juízo nenhum. E no 21 ele fala, e no seu nome esperarão os gentios, né? Em seu nome esperarão os gentios, cego. Na mesma continuidade, tá? No versículo 22. Que esse ensinamento dá um sentido único dos versículos, quando ele fala, e no seu nome esperarão os gentios. Aquele que não quer fica aguardando, fica duvidando, fica pensando, será que era verdadeiro? Será que o Senhor falou, será que era verdadeiro? Ele está aguardando. Aqueles que não creram, porque eles ainda, no futuro, pode vir crer, pode acreditar. E nós vamos ver o que eles fazem no versículo 22, de que forma que ele procede, dizendo assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Aqui nós não vemos assim a dúvida, é este porventura o filho de Davi? Mas por que dessa pergunta? Se aqui diz, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Será que se alguém fazer um milagre hoje, nos dias de hoje, na sua frente, e você ver acontecer isso, você vai voltar e vai dizer, será que é este o Filho de Deus? Porque o que está matando o povo de hoje pela terra é exatamente a dúvida. Vê o milagre, mas não acredita. Como foi dito aqui, o milagre na vida do irmão Felipe, o milagre na vida da irmã Nora, o milagre na vida do irmão José, que um dia ele vai contar, tantos milagres na vida do irmão Sidney, mas ainda muitos acreditam que não é Deus. Será?
É este que é o filho de Davi? Será que é ele mesmo? Então, é a nossa dúvida que ainda não permite que a gente alcance o milagre. E às vezes precisamos de milagres tão pequenos, né? Às vezes é um milagrezinho de nada que nós precisamos e ainda assim não recebemos, porque falta a confiança, falta a segurança de saber que o Deus que nós seguimos pode fazer. Falta acreditar verdadeiramente que o Deus que nós seguimos pode materializar, pode fazer da forma que Ele quer, sem que a gente venha duvidar. Porque Deus tem feito milagre nos dias de hoje ainda, e ainda assim ainda tem muita gente que está ainda pagando para ver, para saber, será que é o Filho de Deus? E é dessas perguntas, dessas dúvidas que nós devemos nos afastar. Né? Como ele vai falando aqui no versículo 24. Diz: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus responde no versículo 25, dizendo: Jesus, porém, conhecendo-lhes, nós falamos muito que o Senhor conhece o coração da gente, não falamos? Falamos sempre que todo segredo do mundo está dentro do coração da gente. Os gentios perguntaram: será que não é este o filho de será que é este o filho de Davi? A dúvida. Então, como que nós vamos receber um milagre carregando uma dúvida? Como nós podemos sermos curados se a nossa dúvida às vezes é maior do que o nosso Deus? Se nós não nos afirmamos para dizer, Deus me levou para lá, não me levou à toa, Deus me escolheu, Ele disse que eu sou um escolhido dEle, e que Ele se compraz comigo. Então, por que será que eu ainda duvido? Por que será que eu ainda carrego uma dúvida? Então, essas dúvidas que a gente tem que ir eliminando das nossas vidas, que ele fala aqui que Jesus cura por meio de Belzebu. Então, ele diz no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos pegar por ensinamento a dúvida e a fé. Um grupo aqui tem a dúvida. O outro aqui tem a fé. Casa dividida. Casa dividida significa não crer. Porque, veja bem, eu digo aqui, se eu não creio em Jesus, como será que eu vou receber um milagre? Quando eu não creio, eu estou dizendo para Jesus que Ele não é o Filho de Deus. Então, eu não acredito nele. Casa dividida. Casa dividida. Se eu não creio, como que eu posso querer receber? Se eu não tenho a certeza do Deus que eu sigo, que eu busco, como será que o milagre acontecerá na minha vida? Então, ele explica sobre isso, que ele fala, quando ele fala que curou a todos, ele está falando que curou a todos que tiveram fé, que acreditaram que a pregação dele era verdadeira, que a palavra dele era verdadeira. Então, ele fala aqui, então Jesus, filho de Davi, cura por meio de Belzebu, maioral dos demônios. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós deixamos nosso coração ficar balançando, nós estamos falando a mesma coisa que os gentios. Estamos deixando de acreditar no poder de Deus. Então a gente vai notando no versículo seguinte, que ele diz que casa assim não subsistirá, dividida. Então, no versículo 26, ele fala: se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Porque aí Satanás ia ter que,
praguejar outro diabo, né? Era diabo contra diabo. Aí seria diabo contra diabo. Diabo ataca daqui, diabo ataca o outro daqui. Então o que Deus quer dizer aqui? Que isso não poderia prevalecer, que isso não iria subsistir, que não ia continuar. A mesma coisa é o reino dos céus. A mesma coisa é o reino dos céus. Se carregamos uma dúvida, não tem como dizermos que somos filhos de Deus, que cremos em Deus. E no versículo seguinte diz, aqui eu gostaria, eu vou falar do 27, mas eu gostaria que os irmãos marcassem o versículo 28, tá bom? Que eu vou falar, nós vamos falar em seguida, tá? Que isso aqui é uma chave muito grande para a nossa vida, quando está relacionado com outros ensinamentos, com mais alguns ensinamentos. Então, no 27 diz, e se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsará vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. O mal cairá sobre o próprio mal. Porque se dizem que Jesus expulsa demônios pelo próprio demônio, então os filhos desses que creem, que duvidam, recairá o mal sobre eles. Muitas vezes o mal que nós causamos por não crer, acaba recaindo na nossa própria vida, na nossa própria cabeça. Por isso que nós temos que ter o cuidado em separar o que é Deus e o que é diabo, o que é fé e o que é falta de fé. Então, todas as coisas serão possíveis desde que nós venhamos a crer e agir de acordo com esse versículo 28 que altera todas essas coisas que nós falamos até agora. Quando a gente unir o versículo 15 com o versículo 28 e mais 3 versículos do segundo ensinamento, nós veremos a fortaleza do que é a palavra de Deus quando cremos, quando seguimos a Ele, quando não duvidamos, independente da nossa luta. Porque às vezes qualquer luta é o bastante para derrubar a gente. Qualquer batalha que vem é o suficiente para nos colocar numa enfermidade. Qualquer batalha que vem, a gente se curva, deixa de ouvir, deixa de deixar o coração para o lado de Deus, deixa de se firmar em Deus, porque as lutas vêm para o seu crescimento, para você ser diferente, para você ser melhor. Nós não somos escolhidos para continuar da mesma forma. Se somos escolhidos é porque decidimos seguir a Deus quando Ele fala, todos que me seguiram eu curei, quer dizer, Ele não deixou ninguém sem cura e sem milagre. Mas aqueles que ficaram para trás, os gentios disseram, nós não acreditamos, porque ele deve ser o carpinteiro, o filho de Davi. Então ele não pode fazer milagre, ele deve repelir demônio através de demônio, porque ele é demônio. A nossa dúvida faz o Senhor acreditar que nós temos eles como aquele que não serve para nada. É essa dúvida que mata a gente. É essa dúvida que destrói a gente. É essa dúvida que faz com que a gente não avance naquilo que nós buscamos. E ele diz no versículo 28, guardem, que eu ainda vou falar dele mais para frente, diz assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, sobre você. Se você crê que o Senhor pode mudar a sua vida, Ele está dizendo que para você chegou o reino de Deus, chegou a glória de Deus, chegou as bênçãos de Deus, chegou a firmeza, chegou a prosperidade, chegou a falta de enfermidade, foi afastado o inimigo, foi afastado tudo aquilo que cercava você. Então ele diz exatamente isso. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Porque só somos escolhidos exatamente por causa desse ensinamento que ele fala, olha, de toda aquela multidão que me ouvia, todos aqueles que me seguiram, eu curei. Ele não falou, todos me seguiram. Ele fala,
todos aqueles que me seguiram, significa que uma grande maioria não seguiu, como hoje ainda não segue. Hoje ainda não segue. Então ele fala, mas todos que vieram até a mim, todos que me ouviram e acreditaram na minha palavra, eu os curei. Glória a Deus. 29. Disse: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então, no versículo seguinte, ele diz, versículo 30, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não crê, se eu não creio, o que é que vai operar na minha vida? O inimigo, não é? Se eu tenho dúvida, o que é que vai operar na minha vida? O inimigo. Se eu estou com o inimigo, eu espalho, não espalho? Porque ele fala, quem está comigo, ajunta. Quem não está, espalha. Se a gente não crê, a gente espalha. Mas será que a gente espalha? Ou também é uma forma de ajuntar? Quando não se crê, além de espalhar, o que você espalha não vai para longe de você. O que você espalha vem para você também. Porque a dúvida atrai o inimigo. Quando ele fala que espalha, diz, você espalha, não está comigo, porém, tudo que você não quer vem na sua vida, vem confusões, vem brigas familiares, vem uma série de coisas. É disso que o Senhor fala, quem não está contra mim, quem está comigo ajunta, e quem não está, espalha. Mas se espalhar, se fosse para longe, acho que não teria problema. Mas esse espalhar que o Senhor fala, muitas vezes se volta contra a gente mesmo. Se volta na divisão na família, se volta em uma série de coisas que é ruim. Porque é o mal que ele está falando. Quem não crê, atrai o mal para si. Como ele falou, quem é que entra na casa do valente sem antes amarrá-lo? Você pode amarrar Deus? Você pode buscar Deus através da palavra, através da fé. 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas aí nós não podemos exagerar, né? Porque assim, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então vamos dar uma mexidinha nisso. Tem muita gente que ouvindo essa palavra vai pensar que pode tudo. Vai pensar que pode tudo. E é esse pode tudo que você vai estar pensando no versículo de cima, espalhando e atraindo o mal para a sua vida, porque dá uma conotação aqui que nós podemos tudo, que ele fala de uma forma clara, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas as blasfêmias contra o Espírito não será perdoado. Então nós podemos até pensar, eu só não posso agredir o Espírito, né? O restante eu posso fazer tudo. O restante eu posso tomar posse. O restante, deixa comigo. Que é comigo que vai dar certo, porque Deus falou que eu posso tudo. Isso aqui é uma brecha para muitos caírem na perdição, se não tomar cuidado. Que ele fala, eu só não posso ofender o Espírito, o resto eu posso tudo. Mas se a gente observar na palavra, nos ensinamentos anteriores, ele não fala isso. Ele fala que ele escolheu você e colocou o Espírito sobre você, e derramou o Espírito sobre você. Quem tem o Espírito de Deus vai entender o seguinte, que ainda que o Senhor está dizendo aqui na palavra dele, que ele perdoará todos os pecados e blasfêmias do homem, anteriormente ele fala ao contrário. Ele diz que ele colocou o Espírito em você.
E quem é blasfemador e pecador? Tem o Espírito de Deus? Então ele já diretamente, ele está colocando o homem numa situação bem delicada, que o homem pode entender, posso fazer, mas ele tem que pensar que antes o Senhor falou, eu te escolhi e derramei o meu Espírito sobre você. Então, por mais que se abra uma brecha para o pecado, para o erro, para a blasfêmia, você não deve cair. Você não deve descuidar. Você não pode deixar que a palavra te dê uma conotação de entendimento de mal, achando que você pode e vai ficar sem sofrer consequência nenhuma. As consequências que o homem cria, logo ela passa. As consequências que Deus cria, ela demora muitos anos para passar. Às vezes nós vamos no fundo lá para passar. Às vezes nós arrastamos a barriga no chão para passar, quando é as consequências de Deus. A do homem você cura rápido, você sai rápido. A de Deus não. A de Deus, as consequências que Deus nos causa por erro nosso, demora anos para ser superada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos mais profundo. Nem neste mundo, nem no porvir, Então, onde vai estar aquela alma? Aquela alma vai estar no inferno eternamente, porque ele fala, nem neste mundo, nem no porvir. Quer dizer, queimar no fogo do inferno sempre. Mas a palavra deixa a brecha para se perder, para pecar, porque ele fala, tudo que você fala contra o homem eu te perdoo. E daí você pode usar a primeira parte do ensinamento, que é o que muitos fazem, e cometer vários erros dentro daquela primeira fase do ensinamento. Aí no seguinte ele vem e ratifica. Só contra o Espírito Santo que não. Mas anteriormente ele fala o quê? Fala que você é um escolhido dele e que ele derramou o Espírito dele na sua vida. Então você já fica impedido de cometer erro. Se cometer, vai cometer, mas não se iluda que vai passar rápido. Vai demorar para passar. Muitas vezes passamos anos e anos de dificuldade por não conhecermos as Escrituras, por não sabermos os termos exatos da Escritura, do que nós podemos e daquilo que nós não podemos. Então não esqueçam do versículo 28, tá bom? Então vamos lá no livro de Isaías 42. Isaías 42, versículo de 1 a 7. Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 7. Encontrem aí e pensem bem, versículo 15, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou. A todos que acreditaram, Agora, Isaías 42, no versículo 1, diz assim, guardem bem, meus irmãos, o versículo 28, De que forma que Jesus explica sobre o trabalho dele. Então, vamos lá no versículo 1. Primeiro diz assim na abertura, o servo do Senhor. Mas ele não diz que derramou o Espírito dele na sua vida? Então, nós falamos o quê? Que quando você vem para a casa de Deus, você não vem à toa. Quando você começa a ir para cá, vai se firmando, você é o quê? Um escolhido dele. Mas agora ele fala ali, o servo do Senhor. O servo do Senhor pode ter pecado? Quem é servo pode viver pecando aleatoriamente? Por isso que e quem é o servo do Senhor? O filho dele. Então ele nos compara, ele nos coloca na posição de filho.
O filho dele não teve pecado, o filho dele foi irretocável. Quando ele nos coloca na posição de filho, nós temos que entender que não podemos ter pecado, como fala no versículo seguinte, que nós podemos, que ele perdoa tudo que nós fizermos. Mas se a gente voltar um pouquinho mais, o filho dele não pecou. O filho dele não falhou. Escolhido, Espírito derramado sobre ele, escolhido de Deus, não pode pecar, não pode descuidar. Se pecar, isso. Então, melhor que a cada dia nós venhamos a nos reconciliar ainda mais com Deus, para que possamos continuarmos sermos chamados de filho. Por isso que ele fala aqui, filhos é o servo do Senhor. Ele te iguala a Jesus. Ele te compara ao filho dele. Aqui ele falou que é o filho amado, não foi? Filho amado vai pecar? Filho amado vai fazer o que não deve? Filho amado vai blasfemar? Filho amado vai falar contra o Espírito Santo? Então diz no versículo 1, diz assim o Senhor: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará para os gentios. Ele falará para os gentios. Ele pregará para os gentios. Porque no versículo 1 aqui de Mateus 12, ele falou sobre isso. Ele falou, eu me retirei, e muitos me seguiram. E todos aqueles que me seguiram, eu curei. Está aqui a resposta. Ele fez exatamente o ensinamento. Ele foi promulgar os ensinamentos de Deus para aqueles que ainda não tinham dúvida se ele era ou não o Filho de Deus. Como nós hoje. Hoje é isso que nós temos que fazer. Promulgar a palavra de Deus. Em levar a palavra de Deus, falar sobre o reino de Deus, ser honrado falando de Deus. Para quê? Para que o Senhor também venha nos honrar. Para que o Senhor venha nos engrandecer. Para que o Senhor venha nos exaltar também. Para que o Senhor venha mudar a nossa vida. Para que o Senhor venha fazer os nossos projetos acontecerem. É por isso que ele fala que ele colocou o Espírito na gente. Não foi à toa, não. Não colocou o Espírito na gente para a gente continuar vivendo da forma que nós bem queremos. E sim para que nós venhamos a ser transformados, verdadeiramente transformados. Versículo 2. Diz de novo, que nós já ouvimos também, que diz, não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Nós já falamos, né? Continua no 3 aí. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, o fogo do Espírito, o fogo que o Senhor derramou sobre você. Porque quando ele fala que ele escolheu o filho dele, ele diz que você foi feito à semelhança e imagem dele. Então você é visto, você é chamado como filho. Então ele fala que esse fogo, que esse Espírito que está em você, não se apagará. Por isso a gente não consegue se afastar da igreja. Às vezes nós vamos um dia, no outro dia a gente não vai, não é isso? Tem música que dá aquele esmorecimento, ele não vai. Mas Deus diz que esse fogo não se apagará. O fogo do Espírito Santo não se apaga nunca mais em quem ele queima a primeira vez. O inimigo, às vezes, traz esmorecimento na vida da gente. Mas o Senhor diz que ainda que o inimigo tente, ele não te vencerá, ele não nos vencerá, porque o fogo do Espírito dele está enraizado em você. O fogo do Espírito dentro de você. Então, não tem como o inimigo apagar. Ele pode até atrapalhar um pouquinho, porque às vezes nós somos carne, ele atrapalha um pouco.
mas o Senhor diz que este fogo não se apagará de jeito nenhum. Que ele disse no versículo 4, que nós já falamos, né? Seguindo, ele fala: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Qual o direito que o Senhor fala aqui para nós? Ele está falando para os filhos dele, fala, o direito, até que se ponha na terra o direito, a palavra dele. As escrituras sagradas. Até que todos conheçam a palavra de Deus. Até que todos tenham a palavra de Deus no próprio coração. Esse versículo 4 fala exatamente isso. Fala, promulgará o direito, no versículo 3, o final dele. E no 4 ele diz, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Nós sabemos onde o mar começa e termina? Não sabemos, né? Ninguém aqui é capaz de fazer que o mar começa aqui, né? E termina lá, né? Sabe por quê? Porque essa resposta nenhum de nós temos. Aqui é uma extensão da palavra que Deus faz. Se a gente não prestar bem atenção quando ele fala no mar, nós podemos até ter um pensamento falso. O mar tem um lugar que ele começa e termina. Mas ninguém tem essa resposta. Nós notamos que as águas se emendam pelo mundo inteiro. Então, o que o Senhor diz nesse versículo 4 é que todos os cantos, não da terra, nós, por ignorância, falamos da terra. Mas a palavra, por sabedoria, fala do universo. E quando a gente avança o Espírito no universo, nós reconhecemos o poder de Deus. Nós reconhecemos a dimensão do que nós estamos falando de Deus. Então, por isso que ele fala do mar, né? Que ele estende a palavra para quê? Para cutucar a gente, para alertar a gente, né? Para mostrar para a gente que ele é muito além do que isso. É muito além, que ele fala direito, e as terras do mar, ao mar, aguardarão a sua doutrina. Ou melhor agora, como nós já falamos do universo, Deus está dizendo que a palavra dele alcançará todo canto nesse universo. Pode observar, ele fala da terra e fala das águas. E nós dissemos o quê? Nós não sabemos onde as águas começam, ou onde elas se encontram, e onde elas terminam, muito menos, ou onde ela dá a volta. Onde ela dá a volta. Então ele está dizendo que, queiramos ou não, a palavra dele atingirá a todos neste universo. Significa mais uma coisa, que além de nós, existem outras pessoas. Porque senão, por que ele usaria uma extensão tão elástica, tão longa? Por que será? Se existisse só nós na Terra, como muitos de nós pensamos, que existe só nós na terra, não é isso? Mas ele fala a terra e o mar. Mas a gente vai no universo e a gente consegue entender que Deus fala do universo. Quando ele simboliza falando em terra, é para que a gente tenha o entendimento do lugar que nós vivemos. Quando ele fala do mar, ele estende esse entendimento. Ele vai muito mais além, porque nós não sabemos verdadeiramente aonde as águas começam, muito menos onde elas terminam. Então, Deus fala do universo. Ele fala que todo aquele conhecerá, e podem ter certeza, conhecerá e ouvirá o nome dele. Por isso ele convidou vocês. Por isso ele chamou vocês. Todos nós aqui não viemos para a igreja simplesmente porque gostamos de vir, não. Viemos porque, queiramos ou não, como ele falou, o fogo da palavra dele não se apagará. Depois de aceso o fogo de Deus, ninguém apaga, água nenhuma apaga. Depois de aceso, acabou. E é por isso que nós temos que ser cada dia melhores filhos de Deus, firmes,
filhos de Deus. Vamos no versículo 5. Diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Você viu, meus irmãos, que nós falamos da dimensão do universo, né? Se a gente observar bem o versículo 5, fala exatamente o que nós falamos antes, da extensão. E como nós podemos receber essas coisas aqui, quando nós conseguimos ter o entendimento do que ele fala no versículo 28 dos Salmos, de Mateus 12, que ele falou aqui, 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. E aqui ele fala da nossa vida nesse versículo 5, ele fala: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, tudo, todas as coisas. E nós estamos inseridos em todas essas coisas, em toda essa criação, né? Inseridos verdadeiramente, que ele fala. Formou a terra e a vida do povo que nela está. É um ensinamento terminativo. Ele fala: o povo que nela está. Reconhece. E ele não para só nisso. E o Espírito, né? E o Espírito aos que andam nela. Ele falou que ele derramou em você o Espírito dele, não falou? Não falou em Mateus 12? Que ele derramou o Espírito em você? Que você é escolhido dele? Aqui ele vem e faz a confirmação. Aqui ele vem e diz a todo o povo que nela está. Um ensinamento terminativo. Por que o povo que nela está? Porque existe outros além de nós. Existe vidas além de nós. Porque ele se refere simples ao povo da terra. Mas quando você pega a dimensão do mundo de Deus, você nota que existe muitas outras vidas além de nós, que também conhecerão a palavra, que também foi derramado neles o Espírito de Deus, que também foi exigido deles o convite para vir, para permanecer e permitir que o fogo, a fé, a cada dia se torne mais forte dentro de cada um, para que chegue a hora do Senhor vir e nos encontrar sadios, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque tudo o que Ele quer de nós é que nós sejamos fiéis a Ele. 6. Aqui. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha aqui. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, a justiça de Deus, para seguir o Evangelho, para conhecer a palavra, para difundir a palavra, para levar a palavra. Ele fala que ele chamou. Isso é a verdadeira honra do homem terreno. Que o Senhor fala: eu te chamei por justiça, né? Para que você venha falar sobre a aliança. Aliança com quem? Aliança com o povo e luz para os gentios. Você foi chamado por Ele, foi tomado pela sua mão, te pegou pela sua mão, te fez luz para que você vá ensinar a outros. A luz que ele fala aqui não é a luz do sol, nem essa luz. A luz que ele fala aqui é a palavra dele.
A luz que ele fala que ele quer que nós venhamos a ensinar é a palavra dele. Te tomei pela mão, te convidei, derramei meu espírito sobre você. Não é isso que ele falou? Eu te trouxe para cá. Você me seguiu quando eu estava orando, eu te trouxe. Te sustentei, plantei o fogo do meu espírito no seu coração, derramei ele sobre você. Depois que eu te preparei, eu te peguei pela mão e te levarei como luz para ensinar os gentios. Ensinar o quê? Ensinar sobre o nome do Senhor. Ensinar, falar sobre a glória do Senhor. Por isso que nós temos que estar na igreja sempre buscando mais. Ainda que a gente não entenda, mas vamos buscar mais. Para que Deus venha operar, para que venha acontecer o que ele fala do versículo 28 e do versículo 5 ao versículo 7, como ele fala no 7 agora aqui. Ele falou que você é a luz, não falou? Ele falou que você é o mediador da aliança dele, não falou no versículo 6? Ele fala no versículo 6, que ele te tomou pela mão, te guardou, te cuidou, te zelou, te tratou, porque você será o mediador da palavra dele. E será o povo de luz para os gentios. O crente que o outro olha e fala, isso é crente. Não é o crente fanfarrão, não. Crente fanfarrão se dá mal. Crente fanfarrão é aquele que pensa que é superior, que faz festa, aquelas coisas que não é bonita no evangelho. O crente tem que ser simplesmente crente, ele é e acabou. Creio no meu Deus, acabou, mais nada. Não se sobrepõe sobre o outro. O verdadeiro crente não se sobrepõe sobre o outro. Porque o Senhor fala que o escolhido dele é tomado pela mão. Tomado pela mão. Porque você será a aliança com ele, para mediar os ensinamentos para aqueles que ainda não o conhecem. Então é o cuidado que nós temos que ter com a palavra de Deus. Cuidado verdadeiro, porque senão a gente também leva. Versículo 7 diz... Ele diz no anterior que você é a luz para os gentios, não é isso? Agora pensem bem no versículo 7. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão, e o cativo do cárcere, os jazem em trevas, os que já estão em trevas. Então ele diz, você será usado para esse fim. Ele te pegou, te trouxe, te cuidou, te zelou, mas agora é sua vez. Ele diz, junta-se de 2 em 2, vai e prega o evangelho. Se alguém não te receber, sacode a poeira dos seus sapatos, das suas sandálias e continua em frente. Então, o Senhor tem um cuidado específico com o povo dele. E quando a gente une o versículo 28, que nós acabamos de falar, com o versículo de 5 a 7 do segundo ensinamento, nós vamos ver algo de extraordinário que nós devemos entender. Então, se os irmãos quiserem uma palavra de entendimento na sua casa, leiam lá o versículo 28 do primeiro ensinamento de Mateus, versículo 28, e unifique os dois. Unifique esse 28 com o 5 ao 7, que você vai ter o brilhante ensinamento de Deus para nossas vidas. Mas é brilhante mesmo. Sabe quando a gente lê assim e vê que é a luz de Deus? Porque no 28 ele fala, não, eu sou Deus mesmo, porque eu expulso o demônio em nome de Deus. Ele fala. E quando a gente pensa que ele que nos fez a imagem e a semelhança dele, nós vamos nos encaixar dentro do versículo de 5 a 7. Porque ele fala, eu tirei você do monturo, tratei de você, cuidei de você, trouxe para a minha igreja. Nós falamos muito em monturo. O monturo que nós falamos é a perdição, é a falta de conhecimento.
Não conhecer é monturo também. Muita gente fala em monturo como se fosse lixo, né? Mas Deus fala que você será a luz para os gentios, sinal que esse monturo é um monturo mais especial. Porque ele fala, eu te tirei, te trouxe, zelei de você, cuidei de você. Você agora será a minha aliança para levar a minha palavra aos gentios, porque você expôs